Olá, está começando mais um Rede Notícias, aqui na Rede TV Capanema, canal 44.1 e em todas as nossas plataformas digitais. Vamos aos destaques da edição de hoje. Normas e cuidados para estabelecimentos e comércios que vendem produtos de origem animal. Fios emaranhados em postes são cada vez mais comuns nas ruas de Capanema. Caso Gerlan Silva. Advogados de defesa de Gilvandro Bessa pedem o direito de fala. O Rede Notícias está no ar. A gente começa te mostrando que a venda de carnes exige atenção e uma série de cuidados para garantir a saúde da população. Um telespectador que não quis se identificar fez o alerta de que estabelecimentos em Capanema estão contrariando essas regras. E hoje nós fomos até o Departamento de Vigilância Sanitária para entender quais são os critérios que os estabelecimentos precisam seguir para manter a qualidade e a segurança alimentar. Veja na reportagem. Produtos como carnes e embutidos precisam ser armazenados, transportados e vendidos de acordo com os padrões rigorosos de higiene e segurança. A venda só pode ocorrer em locais que possuam autorização específica e estrutura adequada para esse tipo de alimento. Apesar disso, há uma diversidade de estabelecimentos comerciais no município e muitos moradores ainda têm dúvidas sobre quais são os requisitos legais para esse tipo de atividade. Para esclarecer as normas que regulamentam a venda de carnes em Capanema, nossa equipe conversou com o responsável pelo setor de vigilância sanitária, que explicou o que a legislação exige dos comerciantes e o papel da fiscalização nesse processo. Benedito, quais são os critérios básicos para que um estabelecimento seja autorizado a vender carnes em Capanema? Primeiramente, a gente tem que procurar o órgão competente, que é, no caso aqui, a vigilância sanitária, tá? Quando ele se dirige diretamente à vigilância sanitária, o setor de vigilância sanitária, quer que ele tem que providenciar algumas documentações básicas. Para ele funcionar, primeiramente, ele tem que estar autorizado com essa documentação, chamada licença de funcionamento, onde essa licença de funcionamento tem que estar fixada. Esse documento, ele dá a condição para dizer que o estabelecimento está adequado para comercializar esse tipo de alimento, ou seja, carne, tá, okay? Assim como qualquer outro estabelecimento. Para funcionar, ele tem que estar autorizado perante o órgão competente. Todo tipo de comércio pode vender carnes ou há segmentos específicos para isso? Nem todos. Por isso que existe critério. Quando ele procura o órgão competente, a primeira coisa, o técnico, ele vai fazer a vistoria do local e dizer as condições que estão no local, porque obedece padrões de instalações e higienes. Se não obedecer esses critérios estabelecidos pela norma 5199, a 6427, que é uma norma federal, e justamente o Código de Vigilância Sanitária, então, automaticamente está proibido de comercializar esse tipo de produto. Não só para carne, tá? Todo e qualquer estabelecimento, se ele não estiver adequado dentro da norma, ele é proibido de funcionar. A vigilância sanitária realiza visitas periódicas nos estabelecimentos aqui em Capanema? Com certeza, tá? Principalmente atendendo denúncia, tá? Porque o que é que acontece? Nós estamos num período, em março, a maioria das licenças venceram, tá? Automaticamente, o que é que está acontecendo hoje, né? Os agentes estão na rua, estão notificando, informando os locais que estiverem inadequados para poder se legalizar. O que é que a gente está encontrando? Muitos estabelecimentos não estão obedecendo os padrões higiênicos, muito menos se legalizando nos órgãos competentes. Por que eu digo nos órgãos? Porque envolve também corpo de bombeiro, que tem que verificar a instalação elétrica, entre outros componentes que é de responsabilidade deles. Quais são as exigências mínimas em relação à estrutura física do local? Os padrões, geralmente, no mínimo, para quem vai trabalhar com carne, pescado, com alimento de forma geral. Ele tem que obedecer uma refrigeração, por isso que a gente solicita o balcão de refrigeração para obedecer, colocar o alimento numa temperatura de no mínimo 2 a 8 graus de refrigeração para conservar. Acontece muitas das vezes por questão cultural, né? Muitas das vezes a população ela acaba procurando alguns estabelecimentos que você pode observar que está sem condições de funcionar.
E a própria população acaba incentivando, comprando desses locais irregulares. E isso cabe à população também ser um consumidor fiscalizador. Ter o direito dele, reclamar principalmente, e não comprar nesses locais que estão inadequados, porque nós temos vários locais aqui que obedecem padrões de qualidade aqui. A população tem que buscar qualidade. Aqueles que não estão inadequados, não compre. Porque quem trabalha com alimento, muitas das vezes o alimento ele acaba constituindo perigo, seja ele físico, químico ou biológico. O biológico envolve micro-organismos que muitas das vezes a população não vê. E quando compra esse produto, acaba levando, né, uma doença transmitida por ele à sua família. E não é isso que a gente quer. Uma instalação para funcionar, ela tem que estar toda ok. E cabe não só a gente como saúde, mas a própria população começar a reclamar e procurar qualidade. E nós sabemos que aqui no município tem várias instalações que trabalham direitinho. Alguns mercadinhos também acabam misturando carne com fertilizante, com veneno para rato. Isso não é uma prática boa para a segurança e qualidade na questão da carne. Se existe o mercadinho, automaticamente, primeiramente, tem que verificar. Primeiro ponto, existe um perigo aí que é químico. Alimento não pode ficar próximo de qualquer pesticida, tá? Outra coisa, existe no caso se for casas agropecuárias, como você cita, tem que ter uma responsabilidade técnica de um agrônomo que assina lá a instalação adequada. Se for numa casa agropecuária, é proibido comercializar alimento, principalmente carnes, porque instalações são diferenciadas, instalações são distintas. Não pode ter açougue dentro de uma casa agropecuária, principalmente próximo de pesticidas ou rações próximo. O que é que acontece? Geralmente existe a necessidade de uma orientação técnica para que se instale de forma adequada dentro dos padrões que a norma exige. Por isso a importância de estar sempre atento às normas e critérios que a vigilância sanitária descreve, né, Benedito? Então, o que acontece quando o estabelecimento não é autorizado? Ele é multado? O que acontece? Geralmente a gente notifica, olha, você está errado. Você tem que procurar os órgãos competentes para verificar a sua situação. Você tem que legalizar, primeiramente, buscar uma qualidade na sua comercialização. Se a sua instalação é inadequada, a gente orienta. Como eu friso, não só para açougue, como qualquer outras instalações, seja bens e serviços, vocês têm que procurar os órgãos competentes para receber orientação. A gente não está só como órgão fiscalizador, a gente está como orientador. É isso que a gente procura justamente informar. Quando a equipe sai, quando a gente detecta irregularidades, a gente notifica, dando um prazo. Agora, quando a situação está precária, infelizmente, a gente, além de notificar ou lavrar o auto de infração, te impede com que aquele produto vá a consumo. Mas ele é obrigado a melhorar a situação do estabelecimento. Quando tiver tudo ok, a gente libera. A população, ela sempre será vigilante, porque vigilante é sempre estar o quê? Observando, é sempre estar atento, alerta ao problema. O que eu friso diretamente à população? Só compre em locais que estejam diretamente autorizados. A autorização é através de licença pelos órgãos competentes. Esse documento ele tem que, por obrigação, estar fixado. Se está lá, é porque ele já foi autorizado e foi avaliado por um técnico competente. Informando a população, ela tem que, justamente, como consumidor, observar. Compre em locais que tenham o seu produto e com qualidade. Sem qualidade não adianta, tá ok? Vale ressaltar que o cumprimento dessas normas são essenciais para garantir que os consumidores tenham acesso a produtos seguros e de qualidade. Agora me diga uma coisa, você já parou para observar os postes de energia da sua rua? Em Capanema a cena é preocupante. Muitos fios emaranhados e cabos de fibra óptica estão por todos os lados. Além da bagunça visual, essa situação pode oferecer riscos reais à população. Confira agora. Postes carregados de fios emaranhados e mal organizados têm se tornado uma cena comum em várias ruas de Capanema. Além da poluição visual, o excesso de fios pode representar riscos à segurança da população. E a nossa equipe esteve nas ruas e procurou respostas dos órgãos e empresas responsáveis. Eles estão por toda parte, nos bairros mais movimentados, em frente a escolas, hospitais e até em áreas comerciais de Capanema. Os fios emaranhados e desorganizados chamam a atenção de quem passa. Mas o problema vai além da estética.
Esses cabos podem provocar acidentes graves, curtos-circuitos e até incêndios. A responsabilidade pela organização e manutenção dos fios é compartilhada. A Equatorial, concessionária de energia, é dona da estrutura dos postes, mas as empresas de internet e telecomunicações também utilizam esses espaços para instalar seus cabos de forma sublocada. A falta de fiscalização e de planejamento na instalação acaba gerando esse verdadeiro emaranhado urbano. O gerente da Equatorial Pará, Gabriel Araújo, em vídeo, explica que a empresa faz fiscalizações contínuas para prevenir os riscos e acidentes. A Equatorial Pará, como concessionária de energia, possui o dever de fiscalizar e notificar as empresas de telefonia. Atualmente, no estado do Pará, nós temos 252 operadores com contrato ativo de compartilhamento de infraestrutura. Essas empresas devem seguir as normas técnicas da distribuidora para garantir a segurança da população e, consequentemente, diminuir a poluição visual da cidade. Também conversamos com o coordenador de Defesa Civil de Capanema, Alex Souza. Nós estamos com o coordenador da Defesa Civil, Alex Souza. Bom dia, coordenador. A Defesa Civil já foi acionada para ocorrências envolvendo cabos de fibra óptica ou acidentes relacionados ao problema que são os fios emaranhados na nossa cidade? Bom dia, Maraísa. Por enquanto, nós ainda não fomos acionados em relação a esse tipo de ocorrência. Tá? Existe alguma articulação entre a Defesa Civil, a Equatorial e as empresas de comunicação para fiscalizar ou organizar esses cabos de uma forma mais ampla, pensando na segurança e organização urbana? Não houve essa reunião ainda entre esses entes, mas nós também, como secretários de Meio Ambiente, temos alguns processos de licenciamentos de algumas empresas, tanto a Equatorial, que é responsável pela fiação elétrica, pela energia elétrica, e tanto das empresas de provedor, né? Temos algumas empresas aqui que possuem o licenciamento ambiental das suas operações e que estão regulamentadas. Mas a gente sabe que em alguns casos que algumas dessas empresas não estão regulamentadas. E a Secretaria tem dado atenção para isso, tem feito fiscalização, tem acompanhado as empresas que não são ainda licenciadas no município e ocasionalmente notificando essas empresas para que se regularizem no sentido de obtenção das suas licenças. Existe alguma multa caso essas empresas não sejam licenciadas no tempo previsto? Existe sim. O código, existem leis que regulamentam, né? A gente primeiro notifica, pede que a empresa se regularize junto ao órgão, não ocasionando essa regularização, que normalmente nós damos aí um prazo de 90 dias, 90 dias não, perdão, que nós damos um prazo de 60 dias para essas empresas se regularizarem. Se elas não se regularizarem no tempo previsto por lei, aí sim a gente entra com os processos penais, né? De multa, de infração, sim, com certeza. A presença de fios desorganizados em postes é um problema urbano que vai além da estética. E é urgente que medidas sejam tomadas para garantir mais segurança e cuidado com o espaço público. A gente vai de intervalo e no próximo bloco vamos trazer atualizações sobre um crime que chocou Santa Luzia do Pará. A Sexsol, com mais de 10 anos de experiência, agora está pertinho de você, aqui na João Paulo II, no centro de Capanema. Com estrutura em fibra de vidro e placas bifaciais, garantimos eficiência e durabilidade, seja para sua casa ou no seu empreendimento. A Sexsol tem troca expressa em até 24 horas. Agilidade e confiança para você não ficar no escuro. E tem mais, financiamento facilitado, 10% de desconto no contrato e uma câmera de segurança de presente. Que legal! São tantas vantagens que você não vai se arrepender de vir para a Sexsol. Segue Sol, porque o sol é a nossa maior energia. Para ouvir que eu avisei, tecle 1.
Para ouvir que eu bem que avisei, tecle 2. Para ouvir que eu avisei mais de 1000 vezes, tecle 3. Tem horas que só a tecnologia não resolve. Sicredi, os melhores gerentes e, claro, site, app e WhatsApp. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. Sicredi, é ter com quem contar. Você tem um negócio? Quer aumentar as suas vendas exponencialmente? Agora mesmo. Estratégia com projeção é igual a sucesso. Quem acreditou, conseguiu. Então você também consegue. Serviços personalizados para seu negócio, lojas e sites, redes sociais, vídeos, SEO, consultoria, identidade visual, presença web tráfego, cliente, lucro, imagem marketing digital. A nossa meta é o seu sucesso. 98184-1075. Chame agora. Estamos de volta. Agora a gente traz atualizações daquele caso que exibimos aqui no Rede Notícias, lá em 10 de fevereiro, uma morte que chocou a cidade de Santa Luzia do Pará. Vamos relembrar o caso. O jovem Gerlan Silva estava desaparecido e dias depois seu corpo foi encontrado no lixão da cidade. O suspeito pela morte de Gerlan é Gilvando Bessa, que inicialmente alegou que não matou Gerlan, mas deu sequência no crime, ocultando o corpo da vítima e posteriormente enterrando em uma cova rasa. Os advogados de Gilvando Bessa estiveram na Superintendência de Polícia de Capanema e solicitaram manifestação em favor do seu cliente. Vamos acompanhar. Dr. Marcone Souza, advogado de defesa de Gilvando Bessa, traz novidades sobre o caso de Gerlan Souza. Bom dia, doutor. Quais são essas novidades? Bom dia a todos. Agradeço aqui o espaço dado pela essa conceituada rede de televisão. Na verdade, a defesa foi contratada pela família, vem, na verdade, contrapor ao que foi informado aqui nessa rede de televisão, trazendo, inclusive, novidades do fato que aconteceu, inclusive com áudio do falecido, que, inclusive, ameaçava o Gilvando. Inclusive, informa também no áudio que ele ia dar cabo da vida dele, caso o Gilvando não restabelecesse a relação que eles tinham de afetiva. E, inclusive, com testemunhas também. Tudo juntado. A defesa veio agora, na verdade, porque existiu um prazo para fazer defesa prévia, e aí a defesa já realizou isso, já está tudo nos autos. Nós temos os áudios, temos tudo com relação a isso. O Gilvando apenas confessa, em contato com esse advogado, que ocultou o cadáver do Gerlan. Nada mais do que isso. Inclusive, ele informa que jamais participou desse fato, desse crime. Ele foi na casa dele e lá tomou esse veneno. Tem a questão Ele fala que vai fazer isso. Tem áudio que ele fala, que informa que vai tomar veneno, que vai suicidar, caso o Gilvando não reatasse com ele. Doutor, essa questão dele não ter, que ele fala, né? Ele confessa que ele não matou, mas ele ocultou o corpo do Gerlan. Como o senhor, ele explica em algum momento por que ele faz isso? Por que ele oculta o corpo do Gerlan? Na verdade, num gesto de desespero dele, né? Um gesto de desespero de ver aquela pessoa ter esse súbito, né? Esse mal súbito na casa dele, ele não soube o que fazer e aí, infelizmente, cometeu essa situação de ocultação do cadáver. Nada mais do que isso. O Gilvando estava com ele no momento da morte dele? Estava com ele. Inclusive, o Gerlan informou para a família que ia no aniversário, né? Falou que ia no aniversário de uma pessoa, uma colega dele, e na verdade ele veio para casa do meu cliente, entendeu? E lá cometeu essa situação na própria casa do cliente. Não há nada aqui, não há nada. Inclusive nos autos não tem ainda o laudo que informa que ele morreu vítima de que o Gilvando teria envenenado ele, entendeu? Em algum momento o Gilvando fala por que ele não pediu socorro, que ele não pediu ajuda? É verdade. Foi um gesto de desespero, ficou imaginando que quem ia acreditar nessa versão dele? Quem ia acreditar? E ele ficou desesperado e fez esse gesto aí, na verdade, ocultação de cadáver. O mistério que cerca a morte de Gerlan ainda continua e Gilvando está à disposição da justiça.
E você já sabe, para participar do Rede Notícias, mande sua mensagem para 985329222. Tá aí na sua tela. Sua voz também faz notícia. Participe com a gente. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.